mais uma live da série Wealth Planning Talks. Eu sou o Renato Folino, Head de Planejamento Patrimonial do Private da XP. Quem está comigo aqui hoje, Pedro Olmo e Gabriel Campoy, da nossa equipe de Wealth Planning. E hoje nós convidamos para conversar com a gente aqui o Alessandro Fonseca e a Nicole Najar, que são sócios seniors do Matos Filho Advogados, responsáveis pela área de planejamento patrimonial do escritório. A ideia hoje é bater um papo com o Alessandro e com a Nicole sobre as operações de IPO, né? A gente está passando por um momento no Brasil onde cada vez mais tem se tornado mais frequente esse tipo de operação, né, até com uma busca de acesso ao mercado de capitais das empresas brasileiras. A gente tem todo um ambiente econômico que, se de um lado está muito bom para esse tipo de operação, por outro lado não tanto assim, mas de qualquer maneira o que a gente tem percebido é que nos últimos anos esse tipo de operação vem acontecendo com muito mais frequência, tá? E considerando que a gente aqui no Private tem muitos clientes e muitas famílias proprietárias de empresas familiares que eventualmente possam estar passando por esse processo em algum momento, ou muitos empreendedores que também investiram em startups ou empresas de tecnologia ou de outros segmentos e que também eventualmente podem passar por esse processo, a gente achou que fazia sentido trazer aqui essa conversa para a gente abordar aspectos relacionados não só à questão tributária, mas também à questão de organização, de planejamento, que faz todo sentido quando a gente olha aqui em gestão de patrimônio no longo prazo. Então, primeiro, eu queria agradecer ao Alessandro e à Nicole por essa parceria, por essa participação, e tenho certeza que a gente vai passar uma hora aqui bastante interessante, trazendo assuntos importantes relacionados ao tema. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Imagina, a gente que agradece, Renato, obrigado pela oportunidade, pela parceria, a você, ao Pedro, ao Gabriel, ao time todo da XP, é sempre um prazer trabalhar em conjunto com vocês. Acho que, como você bem pontuou, é um tema extremamente importante e relevante para esse momento de discussão, e acho que a nossa ideia aqui é discutir um pouco os principais pontos que normalmente a gente costuma ver nesse tipo de transação. Mas mais do que isso, e antes da gente entrar efetivamente na discussão sobre os pontos, eu acho que tem uma mensagem aqui que é uma necessidade de planejamento e organização previamente a qualquer evento de liquidez, né? Em geral, a gente acaba sendo envolvido nas operações quando elas já estão estruturadas, engatilhadas, e nem sempre a gente consegue alcançar os melhores efeitos. Então, acho que, principalmente na perspectiva de falar de uma empresa familiar, na medida em que a gente consegue ter algum planejamento com implementação de governança, a família acaba ficando pronta para qualquer evento, seja um evento de liquidez por meio de um IPO, seja uma operação de M&A, enfim, seja uma emissão de um título, não importa, acho que a gente consegue encontrar aqui mecanismos que vão ser extremamente eficientes, não só para o recebimento da liquidez, mas para o próprio planejamento do wealth na família e a alocação desses recursos, e aí, obviamente, levando em consideração as diferentes necessidades que cada família pode ter. E conectado a isso, acho que é super importante a gente falar, e como a discussão aqui tem a natureza tributária, fundamentalmente, de que toda vez que a gente fala de planejamento tributário, nós estamos falando sempre da necessidade de se olhar a substância dos elementos, né? Então, quando a gente fala em planejamento, eu preciso ter alguma outra finalidade, algum propósito econômico e negocial que não traga para a operação simplesmente como objetivo a redução de impostos. Uma estruturação feita exclusivamente com o objetivo de reduzir carga tributária, na verdade, não é considerado como planejamento tributário, porque pode ser entendido que falta fundamentação econômica. Então, eu tenho que ter um conjunto de procedimentos que justifiquem a operação que está sendo desenhada e que também tem, dentre outros benefícios, a redução da carga tributária. Então, é fundamental a gente agregar esse elemento à própria perspectiva da organização patrimonial, do planejamento sucessório das famílias, e fazer com que essa estrutura não seja olhada estritamente na perspectiva fiscal, mas que ela faça sentido dentro do planejamento de longo prazo, do planejamento de wealth da família, e que a consequência tributária, eventual redução, principalmente quando a gente fala de uma emissão, ela seja uma consequência de um planejamento maior, né? Um outro fator que é super importante é que toda vez que a gente fala de planejamento tributário, além de olhar a essência da operação, não basta somente a forma, a gente nunca olha a figura isolada. Então, nunca é a mesma discussão antiga já que a gente teve aqui algumas vezes do conceito de foto e filme. Então, eu sempre olho o filme com todos os eventos que aconteceram, com os intervalos de tempo, tendo aí realmente um respaldo e uma evidência
de que aquela operação é parte de uma operação maior. Então, todas as nossas discussões aqui, elas levam como premissa a perspectiva de que nós estamos falando de planejamentos que têm substância, que não são constituídos exclusivamente para afastar a incidência tributária, e eles estão inseridos num contexto maior de reorganização patrimonial. Acho que isso é um fator fundamental. E aí acho que vale o alerta, né? É muito importante que a gente possa se organizar antes desses eventos. Quando a gente se organiza na decorrência do evento, nem sempre a gente consegue ter o melhor planejamento ou o melhor alcance das ideias que são ali discutidas. E por que IPO, né? Acho que esse é um ponto, né? Existem tantas formas de obter essa liquidez, por que a gente chega no IPO? E aí, obviamente, o IPO tem um nível de sofisticação diferente, de governança, de pré-requisitos para que uma companhia possa ser listada, que eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho também, né, Nicole? Sim. De novo, assim, só agradecendo, boa noite a todo mundo, agradecendo de novo o convite, um prazer estar aqui com vocês. E a gente fez uma apresentação que a gente vai compartilhar um pouquinho, basicamente um pouco dos pontos que a gente vai discutir, os temas que a gente vai percorrer aqui ao longo aqui do nosso bate-papo, mas acho que antes de mais nada, acho que eu queria colocar que esse é realmente um bate-papo, então todas as perguntas são super bem-vindas, qualquer dúvida, não tem dúvida fácil ou difícil, acho que a gente está aqui para conversar, para esclarecer, passar um pouco da experiência de um ano que tem sido, né, e talvez de um ano, não só esse ano, mas do ano passado, anos que marcaram muito esse ano aí dos IPOs, né, das aberturas de capital, acho que tirando aqueles famosos anos da década atrás, né, 2006, 2007, até 2008, a gente acho que está vendo um boom de novo desses IPOs, então acho que é um tema muito atual, muito importante, e que naturalmente a gente tem o Brasil inserido num contexto de muitas empresas familiares, né? Então, quando a gente tem aqui um convite para falar sobre IPO, que é talvez o ápice da sofisticação do mercado de capitais, né, dentro do mundo corporativo, dentro de uma plataforma de private, isso aí é simplesmente um retrato do Brasil mesmo, né, de que a gente tem uma série de empresas familiares, de controle familiar, que vão passar por um processo do IPO. E aí, acho que no próximo slide, deixa eu ver se consigo, aqui, a gente consegue trazer um pouco do que é esse IPO, né? E assim, aqui nem é nosso mote falar muito da tecnicidade, nem como funciona o processo de abertura de capitais. Primeiro, porque essa já nem é a nossa expertise aqui, nem minha, nem do Alessandro. A gente lidera aqui a área de private mesmo, mas acho que a gente vê muitos dos nossos clientes passando por isso, né? Então, acho que o nosso papel aqui é colocar um pouco do que acontece com as famílias e com as pessoas físicas que são hoje acionistas, né, ou até cotistas de uma empresa fechada, quando elas passam por um processo de IPO. E aí esse processo de abertura de capital, de listagem da companhia na Bolsa. E isso significa que, por um lado, você vai ter uma captação de recursos financeiros que, na grande maioria das vezes, é muito atrativa, muito boa, e, por outro, uma alta regulamentação aí de mercado. Então, uma regulamentação muito grande de CVM, uma regulamentação da própria B3, uma divulgação ao mercado de vários atos que, hoje em dia, né, e quem tem uma empresa familiar sabe que, muitas vezes, as coisas são resolvidas ali, de um jeito não tão formal, né? Não sempre na assembleia que as coisas são discutidas, às vezes são discutidas na pré-assembleia, né? No almoço do final de semana anterior, numa reunião de família. E aí, quando a gente vai para um processo de IPO, isso torna toda essa profissionalização da companhia, até porque é uma exigência da lei das SAs aqui, você ter, por exemplo, um conselho de administração com um membro independente, você ter a obrigação de ter uma relação com investidores, um departamento de relação com investidores. Quando você passa a ter esse nível de sofisticação de uma companhia, você vai tratar ali com sócios, né? Com vários acionistas que vão também estar interessados no teu negócio. Não é mais aquela empresa unicamente controlada pela família, pessoas ali que têm, além de uma relação societária, uma relação muitas vezes familiar. Mas isso não deixa de ser um processo altamente interessante, e a gente vê cada vez mais isso acontecendo, porque ele traz, além da profissionalização e uma possibilidade de criação de uma governança na empresa que vai perpetuar
essa vida dessa companhia por muitos e muitos anos, porque ela efetivamente vai ter essa supervisão, esse controle, e vai ter também novos investimentos, e com novos investimentos todos os próximos passos e desenvolvimento de projetos acontecem. Mas não só isso, como as pessoas físicas, né, que antes eram donas de uma companhia fechada, muitas vezes promissora, com bons números e saudável, passa a ter um ativo totalmente líquido, que o dia que você quiser, você vende na Bolsa de Valores, tem preço, né? Então, esse tipo de liquidez que traz para o patrimônio traz uma segurança muito grande, né? É muito diferente de você estar com um patrimônio que o dia que você quiser ele se transforma em liquidez e você faz o que você quiser com ele, de você estar efetivamente em cima de um patrimônio que tem uma boa projeção, um bom futuro, uma boa ideia, mas não uma liquidez, um preço. Quando você vai para uma abertura de capital, você sabe exatamente quanto vale aquelas ações naquele dia, né? Tem uma cotação ali no dia a dia. Então, acho que traz essa liquidez muito importante, né? E para as pessoas, ela torna o patrimônio muito mais líquido e as possibilidades de diversificação, de investimento, de tipos de portfólio, de carteira de investimento, aumentam, né? Aumentam muito. Então, a gente tem visto muitas famílias escolhendo esse caminho aqui para captação de recurso financeiro, para profissionalização da empresa. Com base nessa ideia toda, né, e por que essas famílias entendem, né, que o IPO pode ser um tema que é complexo, é um processo longo, né, a gente sempre brinca que ninguém abre capital do dia para a noite, assim, é um processo que você vai passar muitas noites ali desenvolvendo, escolhendo desde o começo até o final, quando todo mundo tira foto lá na B3, apertando o botão lá que a empresa está listada. Mas até chegar lá, né, e a gente trouxe aqui os pontos alguns pontos de atenção para a gente discutir aqui com vocês, e esses são só algumas das sugestões, né? Então, tanto, acho que, pensando em pessoas físicas, né, tanto aspectos relacionados com a tributação, que é sempre ali um fator de preocupação, um drive importante aqui no planejamento, na reorganização, apesar de não poder ser o único, né, como bem colocou o Alessandro, e alguns aspectos sucessórios, né, porque curiosamente a gente tem visto uma série de IPOs lá no escritório que trazem contextos familiares e sucessórios bem interessantes, então a gente quis trazer também um pouco dessa experiência e de alguma das questões que a gente tem visto no dia a dia. E acho que tem um ponto aqui, né, Nicole, que é importante a gente destacar, é que quando a gente olha aí, com a experiência lidando com esse tipo de operação, é que os aspectos tributários, normalmente, eles são uma consequência da operação desejada. E os aspectos sucessórios, muitas vezes, eles são um elemento de dificuldade no decorrer da operação e acabam trazendo aí algumas complicações e, eventualmente, até inviabilidades. Então, na perspectiva de que, na medida em que as pessoas estejam organizadas, com uma governança ativa do ponto de vista familiar, isso muitas vezes é um elemento de facilitação para a execução do processo e, obviamente, a gente consegue ter maior eficiência e maior controle. Mas acho que o drive aqui é olhar um pouquinho das principais discussões, aí acho que a primeira delas realmente é a discussão do ganho de capital versus ganho líquido, né? E em que situações a gente teria aí a possibilidade de eventualmente ter uma tributação de ganho líquido, se é que ela existe, né, Nicole? Acho que sempre fica essa dúvida, né? Porque basicamente o que a gente está falando? Ganho de capital é aquele ganho que a gente tem a venda de ativo, né? Fora de bolsa, fora de mercado. E a gente tem uma sistemática de tributação específica para os ganhos que acontecem em mercado de bolsa, né? Em mercado de balcão organizado. E aí fica essa dúvida, porque eu estou abrindo, minha empresa está abrindo capital, minha companhia, bom, a partir daí eu estou vendendo em bolsa, né? E acho que a resposta é sim, não. O IPO, ele simplesmente vai passar a listar a tua companhia em bolsa, e aquela venda das ações que forem listadas serão negociadas naquele ambiente.
Mas as ações que os acionistas já têm, aquele controle todo, é uma ação que não é, no primeiro momento, listada, né? Isso se a gente está falando, por exemplo, de uma oferta secundária, né? Que é aquela oferta que o acionista realmente vende a ação, não é a entrada dos investidores no capital da companhia, né? Então, quando os acionistas estão vendendo eles mesmos as ações e estão apurando um ganho, esse ganho é um ganho de capital, é um ganho pré-abertura, né? Então, a gente não fala de ganho líquido, até porque ele nem é no sistema da Bolsa, né? Ele tem uma precificação óbvia, que está dentro do contexto da oferta, mas em teoria você poderia até ter um outro valor, você poderia ter negociado isso 2 dias antes por outro valor. Então é um ganho de capital. Mas você fica sempre nessa dúvida, né? E acho que a dúvida surge aqui também nos eventos de follow-on, então nas sequências, né? Eu tive a oferta agora, né? Nessa primeira tranche de venda, da venda secundária, eu tive um ganho de capital. E lá na frente, eu vou fazer uma outra tranche, vai ter esse evento de follow-on lá na frente, que eu vou fazer novamente. E aí, minha companhia já está em bolsa, está operando, eu tenho comunicado do mercado, eu cumpri com todos os compliance de CVM, a B3 aqui está sempre no meu pé, eu tenho que ter auditoria, eu estou fazendo tudo. Agora eu já posso, né, vender em bolsa? E acho que, e o ganho líquido, ele é mais vantajoso, porque você deduz uma série de questões de corretagem, tem uma série de questões ali que ganho de capital você tem mais restrição. E no ganho líquido você compensa, né? As atividades, os ganhos líquidos em bolsas, eles são vistos de uma forma consolidada, então seria mais vantajoso. Mas aí a resposta, de novo, é não, porque as ações que você tem são ações escriturais, são as ações que você já tinha antes, e você, de novo, não está vendendo em ambiente bursátil, a não ser que você tenha listado aquelas ações, elas tenham sofrido com a valorização ou desvalorização do mercado, elas estejam já no float dentro do mercado, e aí sim você vai vender em ambiente de bolsa. Mas se são ações escriturais, que a grande maioria das pessoas e das famílias mantém ainda no portfólio aquelas ações muito antigas, elas não são vendidas assim. Isso é importante para vários eventos, né? Eventos de doação no futuro, por exemplo. Como é que funciona uma doação quando a gente está falando? Você pode é diferente você doar uma ação que está em bolsa ou você doar uma ação escritural, né? Você não tem que operar num sistema de mercado quando você faz uma doação, ela é privada, você só consegue fazer isso se a sua ação é escritural. Numa sucessão, a mesma coisa. Então, acho que tem vários efeitos aqui. Quando você muda, por exemplo, de residência fiscal, o teu investimento de não residente numa ação escritural é igual de uma companhia fechada. Numa ação que em bolsa pode ser da mesma empresa, mas depende do regime que ela está, se é pré o IPO ou pós o IPO. Então tem nuances aqui que trazem aí pontos de diferenças tributárias que precisam ser avaliados ali. Acho que muita gente, às vezes, confunde uma coisa com a outra, mas é um dos temas que a gente vê bastante aí em discussão de operação. Acho que o principal ponto aqui é a gente ter sempre em mente que a operação de alienação, e aí levando em consideração de que eu estou colocando as ações, se as ações já não são negociadas em bolsas, ela sempre vai estar sujeita à determinação do ganho de capital e não ao mecanismo de ganhos líquidos, que só vai ser aplicado para aquelas ações que são efetivamente negociadas em bolsa, né? Qualquer outra situação, o critério é de apuração de ganho de capital, portanto, dentro daquelas alíquotas e faixas que a gente tem previstas na legislação. Então, acho que esse é o conceito que a gente tem que ter, e muitas vezes as pessoas realmente misturam isso, né? Entendem que porque estão negociando ações de uma companhia listada, elas poderiam se beneficiar do mecanismo de ganho líquido e buscam essa vantagem. Obviamente, né, na nossa visão, não é o produto que está sendo alienado em bolsa, mas muito mais a relação que o alienante detém com aquele ativo e, na maioria das vezes, especialmente quando a gente fala de situações familiares na abertura ou pós-abertura de capital, essas ações elas são escrituradas e de titularidade dos indivíduos, portanto, sujeitos aí à tributação do ganho de capital. Não sei se tem alguma pergunta, pessoal. Usar algumas, mas podemos falar. Gabriel, você quer começar? Vamos, vou lá. Bom, primeiro, obrigado, Alessandro e Nicole. É um prazer receber vocês aqui na conversa de hoje, um tema super relevante. Gabriel, desculpa te cortar um pouquinho, só para avisar o pessoal. Sim, claro. Gente, o Q&A aqui está aberto, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas, é só mandar aqui pelo Q&A que a gente faz aqui para o Alessandro e para a Nicole, tá? Fiquem super à vontade para usar aqui esse espaço. Obrigado. Desculpa, Gabriel, por favor. Imagina. Eu achei muito interessante um ponto que a Nicole colocou, que é a questão da profissionalização de uma companhia familiar, de uma empresa de controle familiar, como um dos passos que antecedem aí
a abertura de capital, né, a chamada de novos sócios para uma companhia que passa a ser listada e aí sujeita aí a toda uma regulamentação de mercado financeiro de capitais. E esse é um processo que a gente discute muito com as famílias, né? Como que o processo de profissionalização da companhia, né, e com boas práticas aí de governança corporativa e familiar, como que isso impacta num evento futuro em que você traz novos acionistas, seja no ambiente de bolsa, via IPO, ou até, eventualmente, numa transação de M&A. E aí é relevante, né, as discussões que a gente tem dessa questão de, eventualmente, eu ter sócios discutindo uma decisão em ambiente de assembleia, em ambiente de reunião, contra familiares que tomam decisões aí, como a Nicole comentou, no almoço de domingo, né? É muito interessante ver essa troca de cadeira, né? Como que uma hora eu converso com o meu sócio, outra hora eu estou conversando com o meu familiar, e aí esse é um processo educativo muito importante e que tem alguns instrumentos aí de governança que a gente costuma discutir. Um deles, por exemplo, é um bom acordo de acionistas, né? E a gente pode prever aí diferentes cláusulas com regras para direito de preferência, por exemplo, para a venda das ações, ou direito de venda conjunta, ou até uma venda forçada. Acho que, se vocês puderem comentar um pouquinho como que vocês enxergam aí o acordo de acionistas, ou até políticas internas, ou outros instrumentos de governança corporativa familiar, nesse processo de profissionalização da companhia, que leva, eventualmente, até um impacto de preço, né? Quando a gente está falando de novos investidores. Acho que ótimo ponto, Gabriel. A gente tem um aspecto aqui que precisa ser considerado, é que talvez não seja efetivamente a profissionalização da companhia ou da sociedade, né? Mas a parametrização das relações familiares. Acho que esse é o maior desafio quando a gente fala das companhias familiares, né? Acho que, na medida em que a gente consiga ter instrumentos que consigam transformar a relação, como você bem colocou, do almoço de domingo, na relação de sócios, e aí, né, com as discussões dentro de um ambiente, com condições, com quórum determinado, com aspectos objetivos, a gente consegue gerar um intangível dentro dessas sociedades que, obviamente, é capturado no preço e que facilita muito, aí sim, o processo de profissionalização das próprias sociedades. À medida em que a relação societária e a representação via conselho ou diretoria, obviamente depende aí da forma com que a sociedade, que os sócios da sociedade se organizem, vai contribuir para a interação entre a administração da companhia, o gerenciamento e a relação societária. Então, na nossa visão, faz todo sentido uma organização preliminar, e eu não chamaria nem de governança corporativa, né? As boas práticas são sempre bem-vindas, mas a gente prefere chamar de governança familiar corporativa, porque a gente precisa regular essas relações familiares e aí definir exatamente quais são os ambientes, né? Fundamentalmente, o que a gente busca? A gente busca representatividade. Então, fazer com que os sócios ou núcleos familiares distintos, obviamente tem que ser levado em consideração as gerações, as individualidades, estejam representados na administração da companhia, com seu direito de voto, seu direito político assegurado e, mais do que isso, regulado, né, com um método e uma forma pré-determinado que vão trazer estabilidade, perenidade de relação e, consequentemente, um intangível que seguramente vai ser capturado numa operação de liquidez. Então, acho que é fundamental. E aí eu não falaria somente do próprio acordo de sócios, que acho que o acordo de sócios é o elemento em que a gente tem a eficácia prevista, a cláusula específica do contrato, que a gente tem uma execução como consequência, onde não se discute mais a natureza do direito, e, portanto, é um instrumento fundamental, mas muitas vezes a gente precisa também, ao mesmo tempo, ter um protocolo de família que vai cuidar das relações, que vai cuidar dos valores, que vai cuidar da própria sistemática de relacionamento entre a família, e mais do que isso, vai trazer um elemento de independência, porque os núcleos familiares não ficam vinculados. Obviamente, eles estão vinculados pela relação societária, mas eles têm uma independência de auto-organização e, eventualmente, um problema, como a gente vai falar aqui de sucessão, né, o falecimento de um núcleo, eventualmente herdeiros menores, etc., acabam não prejudicando o negócio como um todo, em primeiro lugar, e, obviamente, a consequência das relações societárias. O que a gente costuma brincar aqui nesse ambiente é que, muitas vezes, a gente precisa blindar o próprio negócio do risco dos sócios, não do risco
da atividade empresarial, mas sim do risco do sócio. Então, acho que esse é um ponto que agrega muito valor e que é capturado, é um intangível que não tem critério de precificação objetivo. Do risco família, né, Alessandro? Exatamente. Muitas vezes é pior do que o risco operacional que você está correndo ali, muitas vezes. E é difícil de dizer, né? Especialmente quando a gente vem de um país como o nosso, empreendedor, com histórico de empreendedorismo familiar, né? As grandes companhias brasileiras são companhias familiares, né? Então, é muito difícil. A gente tem uma cultura de dono, a gente precisa levar isso em consideração. Sim. Mas quanto antes as pessoas percebem a importância de regular a cultura de dono, exercer isso, transmitir valores, organizar as relações, melhor é tanto a administração da companhia, e aí sim a profissionalização da administração, que é fundamental no IPO, os balanços, a qualidade da informação, as boas práticas contábeis, as boas práticas corporativas, mas a relação societária estabilizada traz essa tranquilidade. Então, acho que é isso mesmo, Renato, é proteger do risco do dono e não do risco do negócio, que todos os empreendimentos estão aí sujeitos. Acho que é uma excelente definição. E tem bastante coisa que acaba interferindo, que pode parecer que são coisas que não se conversam, mas que tem coisas que se comunicam o tempo todo. Por exemplo, um exemplo simples, o fato, por exemplo, do Brasil ter a tal da nossa regra da herança forçada, isso muda muito a relação entre as famílias e como é que isso vai ser, como isso vai atingir o patrimônio da família no longo prazo. Então a gente precisa entender como é que tudo isso funciona quando a gente pensa em sucessão também, né? Então tudo isso se mistura na hora que a gente tem que pensar em planejamento, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse mesmo. Pedro, você tem uma pergunta aqui para os nossos convidados? Tenho. Primeiro, boa noite, Alessandro, Nicole, um prazer recebê-los aqui, obrigado pela participação. Antes de fazer uma pergunta, queria só complementar, que eu achei um ponto muito interessante que o Gabriel levantou em todos os comentários, que quando a gente pensa na abertura de capital da empresa, a gente foca muito no aspecto tributário, societário, mas pensando assim, realmente, antes a companhia é fechada, não só no tipo societário, mas é fechada para a sociedade, ninguém sabe o que acontece ali, a não ser o investidor externo que entrou. Então, processo, controle, auditoria, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Quando você vai para o IPO, todo mundo vai ver, você vai ter que ser auditado, geralmente com a Big Four, vai ter que prestar informações para a CVM. Então, assim, tem que arrumar a casa antes de você abrir para os convidados chegarem, né? Então, esse ponto é muito interessante. Então, além do acordo de acionista, imagino que criar comitês, né, processos de tomada de decisão, como o Fernando falou, empresa de dono. Mas quando ela vai para uma bolsa, ela não pode mais ser empresa de dono, né? Tem processo para tomada de decisão. Então, eu diria aqui, Pedro, desculpa te interromper, mas eu acho que é mais do que arrumar a casa para receber o visitante, porque a gente precisa ter a casa muito bem organizada da fundação. Então, não dá para tapear ali uma infiltraçãozinha colocando a cortina, tem que estar muito só bem fazer uma pintura que está tudo resolvido. Exato. De maneira consistente, né? Então, a gente tem um parâmetro anterior em que os resultados, as práticas são mensuradas de uma maneira muito consistente. Então, eu acho que é mais do que uma simples maquiagem ali, não é isso, né? É verdade. E acho que a principal mudança é essa, né? É a mudança do chip, né? Eu deixo de ter uma sociedade de dono para passar a ser acionista de uma companhia regulada em mercado aberto, com os mesmos direitos que qualquer outro sócio vai ter. Claro que às vezes eu tenho controle, obviamente depende aí de quanto é o float, de como é que a operação está estruturada, mas eu vou compartilhar a gestão, não a gestão, eu vou compartilhar a condição de sócio com todos os outros, e eu tenho uma gestão profissionalizada e independente, que segue aí um rito absolutamente regulado. Então, acho que esse é o grande ponto, né? É mais do que organizar a casa para receber o convidado a hora que ele está chegando, né? Tem toda essa estrutura prévia aí, de maneira consistente, que precisa ser feita. E acho que até a gente tem um regulador, né, um órgão regulador muito, muito presente, né? Então, acho que é muito presente, a CVM é muito atuante, então a gente sempre vê, assim, você tem uma série de comunicados que você tem que fazer, e assim, trazendo aqui para o nosso dia a dia, ou pensando aqui no dia a dia normal, né? Assim, você está lá, é isso, você está decidindo todas as coisas dentro de casa, fechada, faz ata, não faz ata, publica, não publica, decido, né? Aí, a partir dali, não é você que decide, a gente está falando, você tem que comunicar tudo que você fizer. Se sua participação descer mais do que do módulo de 5%, você tem 21%, se passar para 19%, você tem que comunicar todo mundo, né? Então, assim, tem várias coisinhas aqui que, assim, a diferença de você morar na sua casa ou você morar num reality show, basicamente é essa a diferença, né? Assim, você está com tudo aberto, todo mundo vendo, seus dados estão ali completamente públicos. Os fatos passam a ser relevantes, né? Os fatos passam a ser relevantes. E tem um bônus enorme, né, de profissionalização. Então, às vezes, um processo de IPO, ele é até tão educativo para a família,
família, que a própria família se coloca numa situação de falar, bom, eu vou passar por isso, eu já vou organizar, já tenho que organizar meu controle, tem alguém, um membro da família aqui que talvez não seja uma pessoa que apesar de ter uma herança forçada, talvez não seja a melhor pessoa para sentar num conselho, ou para estar ali com uma decisão de voto relevante dentro de um controle, vamos exercer, vamos organizar um bloco de controle aqui, como é que esse voto é organizado. Então, acho que assim, o processo, o pré-IPO, muitas vezes, ele impulsiona essa organização e essa profissionalização e essa governança corporativa que vai ser necessária lá na frente, né? Porque, de novo, você vai ter um monte de gente ali te pedindo informação, te cobrando. Quem tem sócio tem chefe, né? Então, assim, você vai ter a gente, assim, querendo saber por que não está dando resultado, por que está fazendo, onde está, por que saiu daqui. Assim, é isso, tem que divulgar todas as informações quem está no comando. Então, diferente de você ter lá a tua empresa aqui onde você faz o que você quiser, você vai para um processo que você vai ter que prestar conta, né, efetivamente, para muita gente. E, Nicole, acredito que até o que você faz o que quiser, inclui-se aí, por exemplo, alguns planejamentos tributários que, por vezes, depois que a empresa está aberta, os acionistas não querem, né, sejam muito agressivos. Então, acho que, às vezes, tem que fazer até uma reavaliação de como a empresa trata até a cadeia produtiva, por exemplo, e alguns planejamentos que podem, talvez, não ser desejados. Porque isso vai ser uma matéria que você vai ter que, por exemplo, comunicar a conselho. No conselho, necessariamente, você vai ter algum conselheiro de minoritário, você vai ter alguém ali. Então, assim, como é que você vai fazer um planejamento que pode criar um passivo enorme fiscal ou ter uma contingência ali com alto risco, se o teu conselho não aprovar? Você não vai fazer, simplesmente não é algo que mais está na mão ali da família. Então, você perde um pouco, apesar do controle estar ali, eu acho que a gente vê, né, e esse era um dos temas que a gente tinha trazido para a discussão, você vê muito desse controle ainda ficando com a família, né? Assim, abre o capital de um pedaço menor do que o controle, né? Esse é o normal, né? Até porque a empresa perderia muito valor se quem fundou a empresa saísse da gestão ali, né? Da tomada das principais decisões. Então, esse é o dia a dia. Mas você vai ter ali um monte de gente que pagou por aquilo e que quer saber como é que está. E os executivos, né? Acho que o viés da profissionalização, eles têm responsabilidade objetiva sobre os atos de gestão e não é incomum, né, Pedro, a gente vê nas autuações fiscais a imputação, inclusive, de responsabilidade solidária aos administradores, né, extensiva ali ao auto de infração lavrado contra a própria sociedade. Então, acho que é um aspecto que realmente muda muito a dinâmica e a própria percepção de risco, né, acho que faz todo sentido. E aí eu queria trazer aqui também uma outra discussão que a gente separou aqui para trazer para vocês hoje, que é a organização prévia, especialmente quando a gente fala de FIP, né, os fundos de investimento em participações, que em algumas situações as pessoas também têm a perspectiva de utilizar o fundo como um elemento que possa trazer algum tipo de diferimento em relação à tributação. E, sem dúvida alguma, o fundo de investimento detido por pessoa física, ele é um instrumento que traz a possibilidade de diferimento, porque a gente tem eventos específicos de tributação, amortização, resgate de cotas, os investimentos são compensados ali dentro, então, obviamente, o que se tributa é a relação entre o acionista cotista e a sua valorização em relação ao resgate ou amortização de cotas. Quando a gente pensa numa estruturação como essa, né, um fundo de investimento em participações, que é um fundo específico para deter investimento em sociedades abertas, né, um dos requisitos que a gente tem quando a gente fala de FIP, ele pode dar a percepção de que é um mecanismo em que, se você tem a sua participação dentro de FIP, você poderia alienar ou fazer a oferta dentro do FIP e, consequentemente, também se beneficiar do diferimento de tributação. E aí é importante esclarecer isso, porque essa não é uma premissa absolutamente verdadeira e conversa com o que a gente começou discutindo aqui, a necessidade de planejamento e de organização. Se a estrutura está constituída por meio de um FIP para assegurar a melhor eficiência e a gestão de um portfólio de negócios, talvez até faça sentido, mas uma organização e uma constituição de um FIP que recebe uma participação societária para ir a mercado, a Receita Federal não admite isso. Nós temos um parecer normativo, que é o parecer número 7, que ele fala da necessidade de precificação ao mercado toda vez que você estiver fazendo a contribuição de um ativo dentro de um fundo. Consequentemente, ao estruturar uma alternativa como essa, você vai realizar
aquela precificação a valor de mercado, você vai ter a tributação do ganho exatamente do mesmo jeito que você teria fazendo a abertura, detendo as ações diretamente por pessoa física. Por isso que é importante olhar o contexto da estrutura, o contexto do planejamento e da organização prévia, porque eventualmente se cabe um FIP em algum momento com um valor de mercado mais baixo, que vai se valorizar ao longo do tempo, de uma preparação, etc., talvez faça sentido, mas não pela perspectiva exclusiva do diferimento, mas sim da gestão de um portfólio de companhias que fica muito mais eficiente se concentrado dentro de um FIP. Mas acho que esse ponto, que é um ponto sempre polêmico e que com muita frequência a gente vê questionamentos, sempre são no sentido de estruturar um FIP para evitar a apuração de ganho de capital, e na nossa visão isso não é possível simplesmente por conta da aplicação desse ato declaratório número 7, que traz aí a necessidade de precificação a mercado e, consequentemente, de avaliação desse ativo. Então, o custo, se é para a operação, vai ser exatamente o mesmo, uma operação sujeita, na nossa visão, aí, à determinação do ganho de capital. E acho que essa é uma pergunta bem frequente que a gente enfrenta, acho que é importante também dividir aqui com vocês a nossa percepção sobre esse tema. E se a gente estivesse falando sobre isso, né, no contexto daqueles IPOs de 2007, assim, era um FIP atrás de outro, não acho que nem sei se saiu algum IPO sem FIP, assim, era um negócio, virou um negócio em todo mundo. Virou pãozinho quente, todo mundo virou padaria mesmo, assim, a gente brincava lá no escritório, que era padaria, FIP, toda a estruturação era essa estruturação, sai da física, põe no FIP e abre capital, e depois você resolve a vida. Melhor ainda, põe um fundo em cima para reciclar o financeiro depois da liquidez que faz. Então, assim, era isso. Aí veio a Receita Federal com esse ato declaratório, não tem lei, mas tem ato declaratório, o mercado inteiro reagiu com uma restrição de fazer FIP sem laudo e, assim, com lábio contábil não dá para fazer, ou seja, resumo, você antecipa os efeitos do IPO, no momento que você vai capitalizar, você nem sabe se o preço vai ser aquele preço mesmo, né? Porque tem sempre aquela incerteza do que vai sair da precificação. Então, virou uma coisa meio que é o que o Alessandro colocou. Se você não vai depois ter um ganho para frente, né? Ganhar em cima do ganho, meio que virou uma alternativa que a gente não vê mais, né? Ficou muito mais... E a holding, Nicole? E aí a holding, né? Eu acho que até tem um outro fator importante aí, um outro evento importante nesse processo de você dos FIPs perderem aquela intensidade que se tinha ali em 2007, 2008, até um pouco antes disso, que foi quando a Receita resolveu colocar os administradores de fundos como responsáveis tributários. Exato. Aí pronto, acabou, porque assim, todo mundo era muito valente, né? Não, pode trazer aqui que eu faço. A partir daí, veja bem, não é bem assim, agora eu tenho que estudar melhor. Aqueles autos pequenininhos, né? Uns autos bem pequenos. Todo mundo tirou o pé, então realmente não tinha além disso, a gente teve aí, nos últimos anos, né, todas essas tentativas do Poder Legislativo de trazer a tributação dos fundos fechados, o que, de certa forma, acaba assustando o mercado, né? E especificamente falando de FIP, a gente pode ter aí em diversos projetos a tributação de uma pessoa jurídica, né? Então, não só a tributação pelo come cotas, eventualmente a tributação do estoque, né, que está lá todo acumulado, mas na estrutura de FIP especificamente, uma eventual equiparação aí para fins fiscais para uma pessoa jurídica. E aí a gente está eventualmente trocando uma alíquota de 15%, 15 a 22,5%, que a gente teria numa venda de pessoa física, né, para até 34%, ou enfim, uma ineficiência tributária em relação a esse tipo de estrutura. Então, acho que é um assunto aí que tem várias nuances aí para ser levadas em consideração. Eu acho que tem essa que o Alessandro colocou muito bem aqui, que eu acho que faz todo sentido, essa preocupação que a gente tem de entender qual é a substância da história, né? Eu acho que a substância aqui é a palavra-chave de tudo isso. Eu falo um pouco que muitas vezes, quando a gente está aqui conversando com os clientes, o caminho tomar para cá, eu falo o seguinte: olha, muito provavelmente a gente pode falar aqui de uma operação onde você tem 3 ou 4 passos, e cada passo individualmente é perfeitamente legal. Você vai olhar na lei e está lá, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode. A hora que você junta isso numa única operação, é que a coisa fica esquisita, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque se você não tem substância, se o único propósito é você não pagar o imposto ou diminuir a carga tributária, você vai ter problema. A Receita provavelmente vai te questionar e você vai ter que explicar, e você não vai ter muita explicação para dar. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, Alessandro?
É isso aí, Renato. Acho que assim, é mais do que o questionamento da Receita, é a ausência de defesa. É isso, perfeito. Assim, na medida que você não tenha defesa, até o porque questionamento a gente está pronto para enfrentar, assim, defesa. A Receita nem sempre é soberana, né? Ela tem a opinião dela, tem coisas que ela tem razão, tem coisas que ela não tem razão. Agora, você vai ter que se defender. Então, assim, você precisa ter bons Exatamente. Legalidade, substância, né? Senão não tem defesa, não tem jeito. É isso, não adianta, não vai funcionar. Eu acho que dentro desse contexto, uma coisa também, assim, é muito comum a gente ver nas famílias as pessoas terem as participações de empresas operacionais através de holdings patrimoniais, né? Isso também é uma coisa comum. E isso até é mais fácil do que o FIP, porque muitas vezes começa assim, né? Faz uma holding, do ponto de vista tributário, ela é mais assim, do ponto de vista tributário, para montar essa estrutura, ela é muito menos onerosa, você não tem tanto questionamento, a questão é custo ou não. Então, você vai montando as estruturas, vai fazendo. Em determinado momento, você fala, putz, agora eu vou ter uma proposta para vender a minha empresa que está ali dentro. Cara, mas se eu vender essa empresa, muitas vezes eu vou ter que tributar isso a 34%. Tributação corporativa. Pois é, como é que eu faço? Faz uma redução de capital. E aí, de novo, é outro negócio que lá atrás, né? Faz a redução de capital, joga para a física e vende na física. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, que também é uma outra alternativa que hoje em dia a Receita tem ficado muito atenta em relação a esses movimentos, justamente por essa questão da substância. Não adianta você fazer redução de capital hoje e vender amanhã, que dá na mesma, entendeu? Não faz sentido, né? Esse é um ótimo ponto para a gente falar sobre substância econômica e legalidade, né? Se você for olhar na lei, você tem uma previsão expressa na Lei 9249, no sentido de que a redução de capital ela pode acontecer a custo ou a mercado. E aí, obviamente, se ela é a custo, não tem ganho, se ela é a mercado, tem ganho de capital. Então, o contribuinte, né, tem a escolha em relação ao critério que ele vai adotar. Mas o ponto não é esse, né? É assim, qual é o elemento que justifica a redução de capital, né? Quando a gente vai olhar também na lei, a redução de capital ela tem como elemento duas alternativas, né, para justificar a redução de capital. Ou a absorção dos prejuízos, e aí, portanto, você usa o capital para absorver aqueles prejuízos, ou então porque esse capital ele é excessivo em relação àquela atividade. Então, fazer uma operação de redução de capital em que eu digo que aquele capital é excessivo para a atividade, recebo as ações em pagamento daquele capital, que é um outro fator, eu não estou recebendo capital de volta, estou recebendo um ativo mensurado para alienar na sequência, traz aqui uma preocupação muito grande em relação se essa é uma operação que tinha como objetivo devolver o capital excessivo ao sócio ou possibilitar que o sócio alienasse esse ativo com uma alíquota tributária mais vantajosa, na perspectiva em que ele vai estar sujeito ao ganho de capital da física do que um ganho de capital de jurídica. Então, assim, quando a gente olha o fato, a lei está lá, a lei diz que eu posso fazer a custo ou a mercado. Mas a lei também determina que eu tenho uma razão para fundamentar essa redução de capital e eu preciso casar essas duas coisas para ver se eu tenho fundamentação econômica ou não. E aí acho que é legal, Nicole, se você puder falar um pouco sobre o posicionamento da jurisprudência, porque essa é uma questão que vai e volta. Eu acho que é legal a gente ter o momento em que a gente está hoje e os momentos em que a gente já viveu isso também. Eu não sei se, assim, tem muita coisa, né? Acho que como o Folino colocou aqui, a gente também passou por esse momento que a gente estava ultra confortável. E eu acho que juridicamente nós estamos confortáveis com a redução de capital, né? Essa é a verdade. A gente tem uma lei, não é que é uma construção que precisa de grandes raciocínios aqui, é uma lei claríssima. A redução de capital pode ser feita a valor de mercado, a valor de custo da declaração. É tão claro quanto isso. Mas, assim, a jurisprudência e a Receita, né? E eu não sei se eu concordo com você, Folino, eu sempre acho que a Receita não tem posicionamentos racionais, assim. Eu acho que eles têm posicionamentos sempre muito parciais, assim, né? Pode ser que a parcialidade naquele caso esteja correta, mas é sempre muito parcial. Então, eu acho que aqui o CARF, né, que eu acho que passou por muitos momentos diferentes, né, e de composição, de formas, como dos jogadores, etc. Eu acho que a gente passou por um pouco de uma fases aqui, né, de como a jurisprudência caminhou quase numa curva de Gauss aqui. Então, acho que a gente começou, acho que bem, né, que a redução de capital, ela tem legalidade, então a gente tinha esse conforto. Aí depois veio um pouco desse vilão que não tem substância, que a redução é feita única e exclusivamente para fins tributários, e aí tentava-se achar uma substância para isso. O que era sempre uma pergunta que vinha para nós, né, e ainda vem muito, que é quanto tempo antes eu posso reduzir o capital? E assim, não tem, né? Não tem o que dizer, né? Não, quanto mais melhor, é uma resposta que você consegue dar, né? Não tem o que falar. Você vai ter autuação. Acho que a única coisa que tem que ter em mente, certeza, a Receita Federal vai ter essa conversa com a gente aqui daqui a 5 anos.
Daqui 5 anos ela vai olhar esse filme. Se esse filme passou 3 meses e 2 dias, se ele passou 6 meses, se ele passou... Quando é muito pequeno, não faz muita grandes diferenças na substância para o tempo. Outras coisas fazem diferença. O porquê daquilo, por que tinha a função da holding, por que a fonte não funciona mais. Mas aí a gente passou por esse momento pior, acho que, da holding. E num passado mais recente, né, bem recente, a gente estava com uma jurisprudência bem favorável no CARF, né, bem favorável, inclusive, de Câmara Superior, né, uma jurisprudência bem favorável no sentido de permitir redução de capital com base na legalidade. Tem legalidade, você pode reduzir, tá tudo bem. Mas a gente teve uma mudança desse entendimento muito recente também, acho que coisa de 1 ano, né, aqui, acho que a gente teve uma última decisão, acho que foi até esse ano, com decisão de Câmara Superior também do CARF, falando o contrário. Né? Então, eu não acho que a gente consegue dar nenhuma previsão, eu acho que qualquer pessoa que queira entrar numa discussão de redução de capital tem que colocar na conta quanto custa esse benefício. A autuação, ela necessariamente, quase sempre, vem com uma multa de 150%, então, faça a conta. Né? O risco vale a pena você entrar nesse risco? Quanto que custa você dormir tranquilo 5 anos ou quanto você quer, talvez, tentar brigar? Acho que a multa, você derruba, multa acho que derruba. Você tem sempre a chance de pagar com 50% a multa de desconto em 30 dias do auto? Você tem. Mas saiba que você vai ter ali um pedaço que é incontroverso em termos de, se não quiser se defender e não quiser levar a briga até o fim, pode ser que você perca. Então, acho que não tem, acho que é uma assunção de risco, assim, muito particular de quem... tem gente que lida muito bem com discussões tributárias, tem gente que não lida bem, que, assim, era minha empresa, estou vendendo, nunca participei disso, não quero, eu prefiro pagar um pouco a mais, já ganhei bastante, não quero ter essa discussão. Mas tem gente que quer enfrentar, então, acho que é um risco bem particular. Voltamos à substância. É muito difícil. E assim, bem ou mal, quando a gente está pré um evento desse, se não é algo que já foi planejado com o tempo, é muito difícil a gente ter alguma substância. É muito difícil, gente, alguma substância. Já que passou não é a uma hora, né, motivação. Nicole? Já foi. Já foi. Então, assim, já tinha que ter acabado com essa holding. Agora que começamos a tratativa, que estamos engajando com o banco e contratou assessor financeiro, agora vamos fazer. Eu percebi que minha holding ela é desnecessária. Fica uma coisa Mas complicada. talvez eu tenha aqui 90 dias, 180 dias de tempo até sair, até estar listado. Não é o que vai resolver. Não é. Porque é muito comum, né, a gente aqui... Não, eu estou vendendo minha empresa, o que eu consigo fazer? Eu falei, como assim, você está vendendo? Não, então, já estou assinando o contrato. Mas nada, agora eu pago o imposto. Já foi. Isso. Qualquer coisa que você faça agora é muito pior. Paga o imposto, coloca a cabeça no travesseiro, deita e dorme. É o que você pode fazer. Acho que é por aí. E Nicole, Alessandra, aproveitando esse ponto que a Nicole falou um pouco da jurisprudência, tudo bem que a alíquota na pessoa física geralmente é menor, mas o custo é o custo de aquisição, né? Numa pessoa jurídica, o custo você pode talvez ter uma equivalência patrimonial, um custo maior, né? Porque vai ser o custo da contabilidade. E a gente, às vezes, vê, os clientes perguntam, e se eu capitalizar o lucro antes da venda para aumentar meu custo na física? Você tem alguma jurisprudência sobre isso? Que você se lembre? Mas aí você está vendendo operacional, né? Não tem a holding daí. Não tem a holding, você tem na física e capitaliza lucro na empresa para você aumentar seu custo, né? Isso também pode ser visto de uma forma, se for feito muito próximo à venda, para você, isso pode ser questionável, né? Mas acho que tem um elemento aqui, Pedro, que é a isenção da tributação sobre os lucros distribuídos. Então, essa me parece uma situação muito melhor do que a primeira, porque o lucro distribuído ele é isento de tributação. Então, se a pessoa resolve reinvestir aquilo no negócio, não é uma discussão de aumento de custo ou de formação de custo, é uma necessidade que ele está enxergando. Aquele rendimento ele seria isento de qualquer maneira. É diferente da perspectiva da redução de capital, porque na perspectiva da redução de capital, eu obtenho uma vantagem ao alienar na física ao invés da jurídica. Aqui, na nossa visão, é uma operação muito mais tranquila e que pode ser feita porque eu não disparo nenhum evento de tributação, né? A discussão, normalmente, quando a gente fala de planejamento, é quando você adota alguma coisa que afaste aquele fato gerador, né? Nesse caso, não tem fato gerador de tributo. Então, é uma situação muito melhor do que a perspectiva da redução de capital. Então, a apropriação de custo, eu acho que ajuda muito nesse efeito. Tem uma outra discussão muito grande da forma de avaliação e a constituição das reservas, os efeitos que você tem ao reduzir o capital, o tratamento que é dado para a reserva, especialmente no contexto da Lei 11.638 e as normas de IFRS, mas que não são conexas com esse ponto aqui. Acho que a jurisprudência
nesse ponto, ela é bastante tranquila, no sentido de reconhecer que não existe ali nenhum afastamento de um fato gerador. Você vê eu que acho que um outro ponto um outro ponto que eu acho que é conexo com o que o Pedro falou, e talvez ele estivesse pensando até nisso. Eu acho que era diferente das capitalizações de lucro pós primárias com ágio. Que aí é outra discussão, né? Que aí você não tem efetivamente lucro, era aquele lucro de equivalência, capital, né? Exato. Daí é uma outra discussão que eu acho que era uma mega polêmica, exatamente isso. Eu acho que até pré-IFRS isso, né? Eu assim, só estou denunciando idade aqui, que eu já falei de IPO em 2007, pré-IFRS, mas assim, vou parar com essas coisas velhas, estou me sentindo muito, muito antiga, mas eu só quero dizer que eu sou experiente, mais nada. Boa, mas fora eu acho que era esse papo do ágio, a capitalização das reservas de ágio, que traziam esse benefício, e tinha uma mega discussão se isso podia ser incorporado ao custo ou não, né? Uma coisa que é comum, muito na linha do que o Pedro falou, não necessariamente a capitalização, mas a simples distribuição, porque se tem um caixa e tem um lucro acumulado, por que eu vou pagar imposto sobre um dinheiro que é isento? Então você distribui, diminui o preço do ativo, da venda, né? Você vai vender por menos e, portanto, você paga menos imposto. O raciocínio é o mesmo. Então você distribui, esvazia o caixa, né? Distribui como lucro, e aí você vende o ativo menos inchado. Vamos dizer assim. Exatamente. Posso só voltar um tema aqui que a gente estava falando no início, né, que é a relação dos sócios, né, e a proteção, eventualmente, aí, questões familiares que podem impactar também nesse planejamento prévio, né, que é a questão da outorga conjugal. Acho que esse é um tema importante, né, a gente tem aí a previsão no Código Civil, né, que a depender do regime de casamento e a depender se é um bem comum, a lei exige que o cônjuge autorize expressamente a venda de um bem que é tratado aí como comum, e no caso um bem imóvel, né, quando a gente tem aí a previsão específica do Código Civil, mas a gente está falando de Brasil e discussões chegam ao Poder Judiciário e entendimentos tendem a mudar em relação a isso, né. Então eu queria trazer um pouquinho aqui, ouvir a opinião de vocês sobre a necessidade da outorga conjugal, mesmo na alienação de bens móveis, como, por exemplo, uma participação societária, ações e cotas, seja num evento de IPO ou até de M&A também, e como que a gente pode endereçar esse ponto aí para que isso não tenha um questionamento futuro, né? Acho que a ideia é essa, né? Que a gente consiga mitigar aí um questionamento futuro sobre esse evento que pode ser bem prejudicial, né? Claro. Bom, acho que o principal ponto aqui é que a outorga se justifica justamente pela proteção do direito do cônjuge, especialmente em relação àquele patrimônio comum, né? Então, o que a lei busca ao exigir que exista a outorga, e antigamente, né, as pessoas chamavam de outorga marital, e hoje, na verdade, né, outorga uxória, é o cônjuge, não importa a questão do gênero aqui, no sentido de proteção e reconhecimento do direito, para evitar que no futuro exista uma discussão sobre a nulidade da operação que foi feita por ausência desse conhecimento e, eventualmente, uma lesão desse patrimônio que pertencia às duas pessoas. Então, o que eu acho que é uma premissa que tem que ser importante é que quando as pessoas são casadas pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime normal que vigora no Brasil, né? Os regimes de exceção são justamente a separação total ou a comunhão universal. Se as pessoas não fizerem pacto antinupcial, elas estão casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, em que todos os bens que são adquiridos na constância daquela união pertencem comumente aos dois, independentemente de quem seja o titular daquele patrimônio do ponto de vista ostensivo. Então, no caso de uma ação de uma companhia, né, que vai ser listada aqui, a gente tem que olhar para avaliar se é possível listar a companhia e alienar sem a necessidade de outorga, porque o negócio jurídico pode ser anulado, porque o patrimônio pertence necessariamente ao cônjuge. Então, essa é sempre uma preocupação absolutamente legítima, no sentido de checar para que a gente tenha certeza de que aquelas ações, que aquela operação pode ser feita sem ou com a necessidade da outorga, justamente para que não exista aí uma discussão de nulidade sobre um vício naquela forma, né? Um requisito de transferência de propriedade era que aquele sócio que ostensivamente detinha as ações possa fazer a alienação de um patrimônio que tem um outro sócio, quer queira ou não, esteja ali ostensivo ou não, pertence comumente ao cônjuge na proporção de 50%. Então, é muito importante olhar e ter essa segurança para que a gente não tenha um risco de nulidade. Esse é um ponto
é super comum, não só nas operações de alienação, mas também em operações de financiamento ou outros mecanismos de captação. Muitas vezes os garantidores precisam aí da outorga para que a operação, do ponto de vista de execução depois, possa ser concluída sob pena aí de não ter o cumprimento do crédito ou uma discussão na situação aqui de alienação de venda. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo e que é muito conectado a esse outro aspecto que não é o essencialmente tributário, né? E dentro daquela linha que a gente estava falando da organização prévia, é super importante porque todas essas questões são mapeadas, os poderes são dados, obviamente, para deliberação, para quem exerce o direito político, mas independentemente do direito político ser executado por um dos cônjuges ou até eventualmente numa assembleia de sócio pelo sócio que tem ali a legitimidade, a questão conjugal e a repercussão patrimonial é muito importante porque ela pode trazer aí esse elemento de nulidade. Então, esse é um ponto que a gente sempre observa no escritório para evitar realmente aí um risco e uma desconsideração da operação e sempre com esse objetivo aí de assegurar que quem está fazendo a venda tenha condição de fazer a venda e é legítimo o proprietário para fazer isso. Então, em inúmeras situações, essa questão da outorga é algo sempre muito pensado e que é um elemento de preocupação que não pode ser negligenciado, porque a gente realmente pode ter aqui uma discussão de nulidade muito forte.